Olá, querido estranho da internet. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Faere, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você foi ensinado a ser pobre sem perceber. Bom, você não acordou um dia e decidiu ser pobre, isso é fato. Sem perceber, você foi ensinado. Isso começa muito antes de você entender o que é dinheiro. Começa na infância, com coisas que pareciam inocentes. Comerciais coloridos, músicas felizes, brinquedos perfeitos, aquele tipo de propaganda que fazia você sentir que precisava daquilo. E não era só sobre o brinquedo, era sobre a sensação de querer muito e se imaginar sendo feliz e brincando com aquilo. E isso foi ficando, porque você cresce, mas o mecanismo continuou o mesmo, só muda o produto. Antes era o brinquedo. Agora é roupa, celular, estética, estilo de vida, e você nem percebe que continua sendo influenciado. Tem um conceito básico no marketing que quase ninguém para pensar, que é o fato de que, na maioria das vezes, as empresas não vendem produtos, elas vendem versões de você, vendem a sensação de quem você poderia ser se tivesse aquilo. Um exemplo muito clássico disso, que todo mundo sabe, é a Apple. Eles não vendem só o iPhone, eles vendem quem você se torna quando você tem um iPhone. Ou seja, eles vendem versões de você, vendem a sensação de quem você poderia ser se tivesse aquilo. E isso mexe direto com a identidade. Porque você não compra só um tênis, você compra a ideia de como vai parecer para as outras pessoas quando estiver usando ele. E isso não é acidente, não é coincidência. Empresas estudam o comportamento humano há décadas. Elas sabem exatamente o que ativa o seu desejo no seu cérebro. Cor, som, urgência, validação social, tudo é pensado. Tudo é meticulosamente pensado. E você acha que escolheu, mas muitas vezes você só reagiu. E enquanto você consome, alguém lucra. E não tem nada de absurdo em empresas lucrarem, porque esse é o jogo do capitalismo. O problema é quando você nem percebe o jogo, porque aí você vira uma peça, você vira só mais um peão no jogo de xadrez deles. E isso se conecta com outra parte da história, o trabalho. Você cresce ouvindo que precisa estudar, trabalhar e ter estabilidade. E entra num sistema onde a regra padrão é trocar tempo por dinheiro, escala 6 por 1. Trabalha 6 dias, descansa 1. E repete de novo, semana após semana, mês após mês, ano após ano, até o dia em que você, já um recém-idoso, com problemas de saúde e tempo de contribuição, se aposenta. Essa é a lógica do CLT. E no fim do mês, o dinheiro mal dá para o básico. E você começa a acreditar que o problema é você, que você não se esforça o suficiente, que você não sabe lidar com o dinheiro, que você não tem disciplina. Mas ninguém te ensina a olhar o contexto. Você está dentro de um sistema feito para funcionar assim, onde a maior parte das pessoas vai trabalhar muito só para manter o próprio sistema girando. E isso não é teoria, é estrutura. E aí entra uma das maiores mentiras modernas. Ah, é só parar de gastar com coisas pequenas que você fica rico. Tipo o famoso café, sabe? Se você parar de tomar café todo dia, em um ano você tem dinheiro para a entrada de uma casa. Isso parece lógico, mas não é real. Porque o problema não tá no café, tá na diferença entre o que você ganha e o que custa viver. Você pode cortar pequenos gastos e isso ajuda de certo modo limitado, mas não resolve um sistema onde o custo de vida cresce mais rápido do que a renda. Colocar toda a culpa no consumo pequeno faz você ignorar o problema maior. E pior, faz você se sentir culpado por tentar ter pequenos momentos de prazer. E isso é perigoso, porque transforma viver em sobreviver sem respirar. E ninguém sustenta isso por muito tempo. Então não, o problema não é só o café, mas também não dá para ignorar completamente o consumismo, porque tem outro lado, o consumo inconsciente. A compra por impulso, a necessidade de acompanhar os outros, a comparação constante, isso também drena você. Então a realidade é mais complexa. Você foi ensinado a consumir, mas não foi ensinado a construir. Ninguém te ensinou sobre dinheiro de verdade, sobre como ele funciona, como ele cresce, como proteger o que você ganha. Você só aprendeu a ganhar e gastar. E aí parece que você nunca sai do lugar. Mas aqui vai a parte mais importante. Isso não significa que você está condenado. Significa que você precisa aprender o que não te ensinaram. E isso começa com consciência. Perceber quando você está comprando por impulso, quando algo ativa um desejo em você, quando você está seguindo um padrão sem questionar. E depois, começar pequeno. Não com promessa de riqueza, mas com direção. Entender para onde seu dinheiro está indo, criar espaço, mesmo que pequeno, buscar formas de aumentar a sua renda, não só de cortar gastos. Aliás, entender para onde o seu dinheiro está indo é uma coisa extremamente importante. Você não precisa anotar cada bala que você compra, cada saída minúscula, mas você ter um caderninho ou a agenda do seu celular e anotar
todos os gastos que você fez, vai fazer você entender melhor para que lado tá indo o seu dinheiro, para onde o seu dinheiro está sendo direcionado. Porque diferente de ganhar mais, economizar tem um limite. E isso não é fácil, principalmente quando você já tá cansado. Mas também não é impossível. E o mais importante, não transforma isso em mais um peso. Você não precisa resolver a sua vida financeira inteira de uma vez. Você só precisa parar de jogar no automático, porque enquanto você não percebe o jogo, você sempre joga para perder. Mas quando você começa a entender, mesmo que devagar, você começa a tomar decisões diferentes, menores, mais conscientes, mais suas. E isso muda o rumo de tudo, não de um dia para o outro, mas muda. Porque no fim, você não foi ensinado a ser pobre porque alguém queria de fato te prejudicar diretamente. Você foi ensinado pelo dia a dia. Você foi ensinado a consumir, a trabalhar, a se adaptar pela própria realidade. Só que ninguém te ensinou a questionar, e esse é o problema. E talvez recomeçar seja só isso. E aos poucos parar de viver e consumir no modo automático e assumir, mesmo que devagar, o controle do que você pode controlar. Porque você não controla o sistema inteiro, mas você controla como você joga dentro dele. E isso já é mais poder do que parece. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês se sentirem confortável, por favor, deixe aqui um comentário sobre o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre uma visão de vocês, a realidade de vocês. Eu vou adorar responder todo mundo. E se não for te incomodar, por favor, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E até mais, querido estranho da internet.